Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e estamos no canal A Escrita do Universo de Matemática e o tema é Juros Simples. Então vamos lá? Uma observação importante sobre juros, sobre esse tema, em todos os exercícios, seja de juros simples ou compostos, observe se o tempo e a taxa de juros I estão na mesma unidade. Tempo e taxa têm que estar na mesma unidade. Se não tiver, o tempo for diferente da taxa, passe o tempo para a unidade de taxa, e não o contrário, a taxa para a unidade de tempo. Então, passar o tempo para a unidade de taxa. Então, temos as expressões de juros simples e compostos. Para o cálculo de juros simples, chamado de J, nós temos várias expressões. Uma delas é CIT sobre 100. Significa que você pode passar o 100 para o lado esquerdo, fica 100J igual a CIT, capital, taxa e tempo. O capital pode ser calculado passando todas as demais variáveis para o lado esquerdo. Então, a gente isola o capital. Fica 100J dividido por I vezes T. E o I também pode ser escrito, tudo isso em termos de J, C e T. Então, o I pode ser isolado e escrevermos 100J sobre CT. E o tempo pode também ser isolado, 100J sobre CI. Algumas pessoas dizem que são várias fórmulas, mas na verdade tudo isso é uma única fórmula, J igual a CI sobre 100. Eu apenas isolei a variável que eu quero. Eu posso isolar o capital, a taxa e o tempo. O montante é calculado como sendo capital vezes 1 mais I elevado a N, onde N é o tempo, é o número de meses ou anos. O capital é igual a montante dividido por 1 mais I elevado a N. Como você pode ver, essas duas expressões são idênticas. Uma é obtida a partir da outra. Uma taxa de 2% é a mesma coisa que 0,02. Então, 2 dividido por 100, que é 2%, dá exatamente 0,02. E uma taxa I de 20% é igual a 0,20. Cuidado para não confundir essas coisas. Exemplo de conversão. Tempo T, que é igual a N, que é igual a 2 anos. Então, você pode usar tanto a letra T quanto a letra N para indicar o tempo. A taxa I, 1% ao mês, é escrita dessa maneira. Você vê que tempo e taxa não estão na mesma unidade. Como podemos observar, o tempo está em anos e a taxa está em % ao mês. Devemos passar o tempo para a unidade da taxa. Então, nós devemos passar o anos para convertê-lo em meses. 2 anos são 24 meses. Agora sim, a gente pode trabalhar com o T ou N, e no lugar do tempo ou do N, não jogar o número 2, e sim jogar o número 24, porque ele está na mesma unidade do I. O número a ser usado para o tempo é 24 e não 2. Agora vamos fazer o primeiro exercício. Um capital de R$5.000 foi aplicado em um banco a juros simples durante 3 anos. A taxa é de 12% ao ano. Obtenha os juros, quer saber o J, em reais recebidos pelo cliente. Vamos fazer a resolução. O capital é 5.000. O tempo que ele fala é 3 anos. E a taxa é 12% ao ano. Esse é um problema de juros simples. Como você pode observar, tempo e taxa estão na mesma unidade, então não precisa mexer. Qual é o valor dos juros? J é igual a CIT sobre 100. Então, J é, quem é C? 5.000. Quem é I? 3. Quem é T? 12. Então, fica 5.000 vezes 3 vezes 12 dividido por 100. Esse 100, esses dois zeros, você pode cortar com os dois zeros dos 5.000. Então, fica 50 vezes 3 vezes 12. Isso dá R$1.800. Nesse exercício, o tempo está na mesma unidade da taxa. Não há necessidade de efetuar qualquer mudança. Vamos para o exercício 2. Uma empresa aplica 70.000, ou seja, o capital, a juros simples, durante 60 meses, à taxa de 15% ao ano. Obtenha o valor do montante. Montante é capital mais juros. O capital é 70.000. O tempo, 60 meses. Esse é um problema de juros simples. A taxa, 15% ao ano. Como você pode observar, meses e ano. Nós temos que converter meses para anos.
Qual é o valor do montante? Primeiro eu acho os juros, e o resultado dos juros eu somo com o capital de 70 mil e achei o resultado. Acharei assim o resultado, montante, capital mais juros. Nesse exercício o tempo está numa unidade diferente da taxa. Há necessidade de efetuar a mudança. Devemos passar para meses. Então 60 meses corresponde a quantos anos? 5 anos. Esse tipo de conversão você tem que saber fazer. Um ano são 12 meses. 60 meses corresponde a x. X é igual a 5, multiplicando em cruz. O J, então, é 70 mil, que é o capital, vezes a taxa, que é 15% ao ano. E o tempo agora está em anos, 5 anos. Então é 70 mil vezes 15 vezes 5. Cancela de novo os dois zeros do 100 com os dois zeros que tiveram no 70 mil. Então acaba ficando 700 vezes 15 vezes 5. R$ 52.500. Mas ele não quer os juros, ele quer o montante. Montante e capital mais juros. O capital nós sabemos, é 70 mil. E os juros nós acabamos de descobrir, 52.500. Portanto, dá 122.500 o resultado desse exercício. Terceiro exercício. Qual o capital que rende juros de R$ 3.000 no prazo de 5 meses, se a taxa for de 2% ao ano? O capital, ele quer saber. Qual o capital? Tempo, 5 meses. É um problema de juros simples. A taxa, 2% ao mês. E os juros é 3 mil. Agora, nós não queremos calcular os juros, mas o capital. Vamos usar a expressão isolada do capital. Essa expressão ela é obtida de J igual a CIT sobre 100. Eu isolei o C e passei todos os outros dados para o outro lado. Quem estava multiplicando o C vai para baixo dividindo, e quem estava dividindo o C vai para cima multiplicando o J. Então, o 100 é 100 mesmo, o J é 3 mil, o I está na mesma unidade da taxa, então posso colocar os valores 2 e 5 embaixo. Em todos os exercícios, seja de juros simples ou compostos, observe se tempo e taxa estão na mesma unidade. Nesse caso, ele está. O capital, portanto, é a multiplicação de 100 vezes 3 mil dividido por 10. Ou seja, esse 10 pode cancelar um dos zeros aí e a conta fica mais fácil de ser feita. Um capital de 6 mil foi aplicado a juros compostos durante 3 meses, à taxa de 2% ao mês. Esse tipo de exercício eu estou colocando aqui, mas ele não está no edital. Portanto, você não deve se preocupar, apenas para ilustrar como calcular um exercício de juros compostos. Mas esse tipo de tema não está no edital. Então vamos resolver qual é o montante. Montante, tanto em juros simples quanto em juros compostos, montante, tanto em juros simples quanto em juros compostos, é capital mais juros. E além disso, o montante tem a expressão dele em termos do C, do I e do N. Montante é C multiplicado por 1 mais I elevado a N. Essa é a expressão do montante em juros compostos. E o C ele deu 6 mil, o I ele deu 2%, ou seja, nesse caso eu tenho que tirar a porcentagem. Não escrever o número 2, mas escrever 2 dividido por 100, que dá 0,02, elevado ao tempo. O tempo é 3 meses. Fazendo esta continha, lembrando que 1 mais 0,02 dá 1,02, 1,02 elevado à terceira é 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 6 mil. Como você pode ver, tem bastante conta para fazer, e o resultado é 6.367,24. Tudo isso é o montante. Agora ele pede os juros. O montante capital mais juros, nós acabamos de achar um montante. Então, no lugar do montante, do M, eu escrevo 6.367,24, que é igual ao capital que ele deu, que é 6 mil, mais J. Eu passo 6 mil para o lado esquerdo e acabo achando que os juros é R$ 367,24. Eu vou deixar esse exercício proposto para você e ele pede o tempo. Ele é obtido da fórmula J igual a CIT sobre 100. Analogamente, esse exercício proposto de número 2, pessoal, algo muito importante no cálculo de juros simples e de juros compostos, nessa questão é a conversão do tempo. Como você tem que deixar sempre o tempo na unidade da taxa, às vezes você tem que fazer esse tipo de conversão. Eu vou deixar esses exercícios para você e vou resolver em vídeos posteriores.
Vamos encerrar a aula por aqui. Nós vamos entrar no tema equações do primeiro e segundo grau. Muito bem. Deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe também nos comentários as suas dúvidas ou pedido de exercícios. Um abraço a todos e até mais.